Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 11, no versículo 33. NVI, versão NVI. Lucas 11, 33. Diz assim: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar aonde ela fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Quando Jesus ele estava citando essa parábola aqui, ele estava falando de um grupo de pessoas. Ele estava falando dos fariseus. Eles estavam falando de pessoas que conheciam a palavra, pessoas que eram religiosas, pessoas que achavam que estavam fazendo o que era certo. Mas o maior problema nisso tudo aqui é que eles achavam que existia uma luz dentro deles que brilhava. No entanto, essa luz, ela não brilhava. E é isso que Jesus está falando no versículo 35. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Está falando exatamente disso. Eles achavam que estavam fazendo o certo. Achava que tinha a luz dentro deles que brilhava. Mas, no entanto, no seu coração tinha trevas. Eles estavam perdidos. Tanto que quando Jesus ele veio a esse mundo para cumprir o seu propósito, eles se levantaram contra Jesus. Quando Jesus fala de candeia, ele fala de algo comum, algo que a maioria, se não todas as pessoas naquela época tinha uma candeia dentro das suas casas, para que iluminasse aquele lugar. Antigamente a gente usava vela, não é verdade? Acabava a luz, a gente usava vela na nossa casa. Hoje todo mundo tem algo comum, que é o celular, que tem a lanterna, não é verdade? Que a gente usa, pode usar para iluminar. Jesus usou algo comum para que eles entendessem aquilo que ele estava falando. E ele estava dizendo que eles tinham que entender que eles tinham que ser luz, que eles tinham que ser candeias. E eles não estavam sendo isso. Agora, a pergunta que a gente se faz nessa noite é: a sua luz está acesa? A sua luz está acesa? A minha luz, ela está acesa? Está acesa. Mateus 5, no versículo 14, diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E João 12, no versículo 43, vai dizer: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. A maneira dessa luz brilhar nos dias de hoje é através de mim, é através de você. Essa luz ela tem que brilhar através de mim, através de você. O diabo ele é conhecido como? O diabo ele é conhecido por ser o príncipe das trevas. E o mundo, a gente vê que o mundo realmente, ele está em trevas. A palavra de Deus já disse que no mundo jaz o maligno. E só tem uma coisa que faz com que as trevas sejam dissipadas, que é a luz. E Jesus ele é a candeia. Jesus ele é a luz do mundo. Mas quando Jesus subiu para o Pai, ele deixou uma responsabilidade para nós. Ele deixou uma responsabilidade para nós e ele nos disse: vocês precisam ser luz no mundo.
Vocês precisam ser o sal na terra. A nossa luz, ela está acesa. A nossa luz está acesa. Por quê? Porque nós fomos criados para brilhar. É isso que está falando aqui, no versículo 33. Ninguém acende uma candeia e a coloca no lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Está falando exatamente isso. E falar que a gente nasceu para brilhar, isso não é orgulho, isso não é prepotência, isso não é altivez. Isso é a palavra de Deus que está dizendo para a gente. A gente foi criado para brilhar, para ser luz de Deus aqui na terra. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele é o sol da justiça. E quem estudou sabe que o sol, a lua, na verdade, ela clareia por causa do sol. O sol é que faz com que a lua venha clarear. O sol, ele reflete e a lua clareia. E da mesma forma tem que ser assim na nossa vida. Por quê? Porque o sol da justiça é Deus. E esse sol, ele tem que brilhar através de nós. Ele tem que brilhar através de mim, através de você, para que essa luz alcance as pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que onde a gente estiver, as coisas têm que acontecer alguma coisa, tem que mudar. Alguma coisa tem que acontecer naquele lugar. Porque quando Deus, Ele nos trouxe para cá, Ele não nos trouxe por acaso, Ele não nos trouxe aqui à toa, Ele nos trouxe aqui porque existe um propósito. Ele nos trouxe aqui, não foi para viver algo pequeno, mas foi para brilhar. Foi para brilhar a luz dEle. Eu fui feito para brilhar, amém? Você foi feito para brilhar. Nós não fomos feitos para ficar escondidos, mas tem gente que se esconde. Tem gente que está escondido. Tem gente que está escondido assim como Elias. Elias era um homem de Deus, sim. Elias era um profeta usado por Deus, sim. A Bíblia vai falar que ele derrotou os profetas de Baal, lembra? Que ele ficou zombando deles. Cadê o fogo de vocês? Cadê o Deus vai mandar? Vamos esperar mais um pouco. Não foi? Zombou tudo, não foi? E o fogo desceu no altar de Deus, não foi? Quando ele clamou? Foi. Mas aí a Bíblia vai continuar e vai falar que Jezabel jurou ele, não foi? E ele fez o que? Ele fugiu. E de repente ele se encontra dentro de uma caverna. E Deus falava o que para ele? Elias, o que você está fazendo aí? Sai daí. Elias, sai daí, não é para você ficar aí, sai daí. Você foi feito para brilhar, você não foi feito para ficar dentro de uma caverna, dentro do escuro, aprisionado, não. Você foi feito para brilhar. Existem pessoas que precisam de você. Deus conta com a gente para fazer a obra dele. Entenda que quando Deus ele fala que da candeia, ele não estava falando dele somente, porque ele veio e brilhou essa luz dentro de nós, e essa luz nós temos que resplandecê-la também. Agora a gente é que tem que brilhar, nós é que temos que brilhar. A gente precisa se posicionar. Olha o versículo 33 novamente. Ninguém acende uma candeia e a coloca no lugar onde fique escondida, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Agora imagina que acontecesse aqui um apagão. Acontecesse aqui um apagão, aí eu pego o meu celular, ligo a lanterna, coloco ele aqui num cantinho, mas coloco um pano em cima. Vai brilhar? Vai clarear? Não vai clarear. Mas eu estou com o instrumento certo, não estou? Mas eu estou usando ele da forma errada. E muitos são instrumentos certos, mas estão sendo usados da forma errada. Às vezes Deus te colocou no lugar, mas você não está brilhando naquele lugar. Nada é por acaso, nada é do nada assim. Seja no trabalho, seja na sua família, na sua casa.
Ah, pastor, mas você não sabe que no meu trabalho lá é difícil. Meu patrão, olha, os funcionários daquela empresa ali, vou falar para você, ali é difícil. Minha família, então, melhor nem continuar. Melhor nem continuar porque ali o bicho pega. Lá em casa a coisa é complicada, mas está na hora de você ser luz. Está na hora da gente ser luz. Está na hora de mudar essa situação. Por quê? Porque Deus não te chamou à toa. Deus não me chamou à toa. O chamado de Deus para as nossas vidas não é à toa. A gente foi feito para brilhar. E quando a gente se posiciona da maneira correta, da maneira como tem que se posicionar, a gente pode ter a certeza de que Deus vai brilhar através de nós. Então seja luz no seu trabalho, seja luz na sua empresa, seja luz na faculdade, seja luz no colégio, seja luz aonde você for, carregue essa luz com você. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente não só mais carrega o nosso nome. Você sabia disso? A gente não só carrega mais o nosso nome, a gente carrega o nome de Jesus com a gente. A gente carrega o nome de Deus com a gente. Nós podemos levar luz, como também a gente pode levar trevas para as pessoas. A gente pode ser um agente de transformação de Deus, ou a gente pode ser um agente do inimigo. Imagina que uma pessoa aceitou a Jesus, mas ela vive no meio de fofoca, vive falando palavrão, vive... O que as pessoas vão ver nessa pessoa? Eu vou até contar um dia que aconteceu comigo, que eu cheguei ao meu pai e falei assim: pai, vou dormir na igreja, lá em Limeira. Eu falei: posso dormir na igreja? Ele falou: pode dormir na igreja, mas você vai para a escola amanhã. Eu falei: não, a escola aqui pertinho, eu vou andando, vou para a escola. Beleza, dormi na igreja lá com os meninos. Aí, deu 6 horas da manhã, levantei, me arrumei e fui para a aula. Chegou na escola, os professores faltaram em tudo. Só ia ter uma única aula naquele dia, e era a última aula ainda do período. Aí eu falei: eu não vou ficar aqui não. Eu fui lá, falei com o professor, vai ter alguma coisa importante? Ele falou: não, vai ter nada. Inclusive os alunos que quiserem ir embora, pode ir, porque não tem necessidade de vocês ficarem aqui esse tempo todo. Aí a gente foi falar com a direção não liberou a sala. Aí eu, como um bom aluno, o que eu fiz? Pulei o muro da escola. Aí eu falei assim: eu vou para a igreja, porque ainda dá tempo de eu pegar o culto da manhã, né? Dá tempo de eu tocar lá. Às vezes não tinha ninguém para tocar, eu falei: não, vou tocar, vou ajudar lá. Aí eu pulei o muro da escola, cheguei lá na igreja, fui no escritório, meu pai falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu fui para a escola, mas não estava tendo nada lá na escola, os professores faltaram tudo, não estava deixando a gente ir embora. Eu pulei o muro, porque eu sabia que ninguém ia me buscar, porque está todo mundo aqui no culto. Eu pulei o muro e vim para cá. Tudo que eu fazia de errado na escola eu contava para ele, viu? Pulava o muro, eu contava para ele. Se eu arrumasse briga, contava para ele. O fulano me ameaçou, eu contava para ele. Fugia falando: não vou para a escola amanhã não. Eu sempre contava tudo que eu fazia de errado, eu contava para ele. Mas enfim, fui lá, beleza, toquei no culto, fiz a obra lá, tal. Chegou no culto da noite, tá o povo lá entrando na igreja. Aí eu vi que uma mulher ficou olhando assim para mim, assim. Aí eu peguei. Você já sabe o que eu falo, né? Aí eu vi que uma moça ficou olhando assim para mim. Aí eu fiquei meio desconfiado. Eu falei: o que ela tá indo para mim, né? Aí ela pegou assim, olhou para mim. Aí ela falou assim: eu te vi. Eu falei: me viu? Ela falou: eu te vi. Mas eu falei: eu nunca te vi. Ela falou: mas eu te vi. Eu falei: aonde? Pulando o muro da escola. Agora, foi por uma boa causa, não foi? Foi por uma boa causa. Minha intenção foi ir para a igreja, mas eu fui um bom exemplo? Não fui. Então a gente tem que entender que a gente carrega o nome de Jesus. Às vezes a pessoa aceitou a Jesus, mas vive em fornicação. A pessoa aceitou a Jesus, mas vive em adultério, vive em prostituição. Às vezes aceitou Jesus, mas vive pegando dinheiro com agiota, devendo para as pessoas. Aceitou a Jesus, mas vive falando mal do irmão, falando mal da igreja, falando mal do pastor. O
que as pessoas que estão vendo aquela pessoa vão dizer? Que é cristão, que está levando a luz? Que está carregando o nome de Jesus com seriedade? Não. Então a gente tem que entender que a gente não carrega mais só o nosso nome, a gente carrega o nome de Jesus com a gente. E a gente precisa brilhar na escuridão. Porque brilhar aonde já há luz não faz sentido. A gente tem que brilhar onde tem trevas, onde tem escuridão. Você acha que foi por acaso que José ele foi parar no Egito? Não. É por isso que não é à toa, não é por acaso que você está na família que você está. É por isso que não é por acaso que você tem o emprego que você tem. Que as pessoas que trabalham lá com você, não é por acaso. Não é por acaso até mesmo a vizinhança que você tem, não é por acaso. A casa que você mora, nada na nossa vida é por acaso. Agora diga assim para o seu irmão, fala, ei, fala forte, ei, a sua luz está acesa? A gente precisa ter cuidado, porque a gente não pode perder esse brilho. Olha o versículo 34. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Quem que é que quer apagar o nosso brilho, a nossa luz? Quem é? Satanás, é o diabo. A Bíblia fala que ele vem para roubar, matar e destruir. Agora o diabo ele só consegue apagar a nossa luz se ele conseguir tirar os nossos olhos de Jesus. Olha Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, no versículo 2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Agora, por que Pedro afundou? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Por que Eva caiu na tentação? Porque a Bíblia fala que quando ela viu o fruto, ela achou aquilo agradável aos seus olhos. Então a gente precisa tomar cuidado, porque tudo começa nos nossos olhos. Os nossos olhos, eles podem fazer com que impurezas sejam trazidas, colocadas, inseridas nas nossas vidas, fazendo com que a nossa luz venha a se apagar, venha se apagando. Nós precisamos buscar uma vida cheia de luz. Olha o versículo 36 de Lucas 11. Vai dizer: logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. A gente precisa buscar essa luz. Como é que está a nossa mente? Como é que está o nosso corpo? Como é que está o nosso coração? Por quê? Porque a gente é feito de um corpo, uma carne, um corpo, um espírito e uma alma. Agora, como é que está o nosso espírito? Como é que está a nossa alma? Como é que está o nosso corpo? Como é que está? A gente precisa buscar se encher dessa luz, para que possamos levar essa luz para aqueles que também necessitam, assim como a gente necessitava, assim como a gente foi alcançado, que as pessoas possam ser alcançadas através da sua vida, que você seja um instrumento usado nas mãos de Deus. Porém, existem pessoas que elas estão tão cheias de si, que não tem espaço para essa luz entrar. Efésios 5, no versículo 18. Diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. O culto, o nosso devocional,
a nossa adoração a Deus durante os nossos dias, o louvor. Sabe quando a gente para o nosso dia e fala assim: eu vou buscar um pouquinho de Deus, eu vou buscar um pouco de Deus, eu vou ligar um louvor aqui, eu vou falar com Deus, eu vou abrir a Bíblia, eu vou rasgar o meu coração diante de Deus, eu quero saber o que Deus tem para falar comigo. Quando a gente faz isso, tudo isso aqui que a gente falou, a gente está se enchendo dessa luz. Mas sabe o que o diabo faz para que a nossa luz ela seja apagada? Ele faz com que o nosso coração se esfrie. Ele esfria o nosso coração. Aí vem o pensamento assim: não vou na igreja hoje não. Aí vem outro dia, estou cansado. Vem outro dia, nossa, trabalhei o dia inteiro, não tive tempo para nada. Nem busquei a Deus. Cheguei em casa cansado, já fui direto dormir, nem louvar, nem abrir a minha boca para conversar com Ele, eu não conversei. Mas deixa eu te dizer uma coisa. São coisas pequenas que fazem a gente tropeçar, sabia? Ninguém tropeça em algo grande. Se você vê um tonel desse tamanho, você vai tropeçar nele? Você não vai tropeçar. Às vezes a gente está em casa, a gente está andando, bate o dedinho na quina, não é verdade? É um negocinho pequenininho, que causa né? Um alvoroço, né? É um negocinho tão pequeno. Esses dias eu fui jogar bola. Semana passada eu estava jogando bola, comecei a jogar bola. Começou tudo bem, jogo bom e tal. Mas chegou no meio do jogo, começou a não render mais. Por quê? Porque eu estava sentindo uma dor no meu pé. E aquilo estava me incomodando. Aí eu peguei, tirei a chuteira. Quando eu vi era o quê? Uma pedrinha. Um negocinho de nada, uma borrachinha que estava me machucando. Então, da mesma forma que são coisas pequenas que causam incômodo, também são coisas pequenas que fazem com que a nossa luz deixe de brilhar. Vem um pensamento: eu não concordo muito com o que o pastor fala lá na igreja não. Eu não concordo muito com o que é falado lá na igreja não. O que o pastor fala, o que o irmão fala, eu sou meio assim, eu pego aquilo que acho que é bom. Aquilo que eu acho que está bom, aí eu pego, o restante eu não pego não. A gente tem que se encher de Deus. Por quê? Porque quando a gente se enche de Deus, não tem espaço para mais nada. Nós fomos feitos para ser um reflexo de Deus, a imagem e a semelhança dele. A gente tem que falar assim: Deus, não deixe de brilhar em mim, não deixe de brilhar em mim. É por isso que a gente tem que sair daqui, depois dessa palavra, assumir ela no nosso coração e ser a diferença, ser verdadeiramente o sal nessa terra, ser a luz no mundo. Porque ser luz aqui dentro é fácil, não é verdade? Aqui dentro é fácil. É fácil a gente ser luz aqui, mas e no nosso trabalho? E no meio da nossa família, no meio dos nossos amigos? E quando a gente está sozinho? A gente precisa ser luz. Mais uma vez, diga assim: a luz está acesa. Fala para o Senhor: a luz está acesa. Lúcifer, ele era conhecido como anjo de luz. Mas ele deixou de brilhar, não foi? Mas ele achava que ninguém ia brilhar mais como ele brilhava, porque ele achava que aquele brilho era dele. Ele achava que aquele brilho era dele, mas aquele brilho não era dele. Aquele brilho era algo de Deus entregue para ele. Era um reflexo de Deus. Mas aí sabe o que Deus fez? Deus pega, envia o seu filho, que é luz. E por conta dessa luz, olha quantas luzes estão brilhando. Olha quantas luzes estão brilhando aqui no nosso meio. E essa luz, ela tem que se espalhar cada vez mais. Que você seja um agente de luz para as pessoas. Que as pessoas olhem para você e vejam Deus em você. Vejam o próprio Deus em você.
Que as pessoas olhem para você e falem assim: aquele fulano ali, aquela pessoa ali é de Deus. Aquela pessoa ali, ela é usada por Deus. Porque está na hora de a gente brilhar. E para encerrar, eu gostaria que você abrisse em Mateus 5,16 e a gente vai ler junto. Mateus 5,16. Vamos ler junto. Assim, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor.